Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 minutos. São os textos escritos e publicados, postados no blog Ponto de Vista, escritos por mim, publicados no blog Ponto de Vista, transformados em vídeo. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a pessoa mudou comigo. Por quê? Quantas vezes, né? Bom, vamos lá. Em muitos e-mails que recebo no canal Ponto de Vista, no YouTube, aqui no YouTube, as pessoas, em seu desespero, relatam que a pessoa mudou do nada. André, do nada a pessoa mudou comigo. Meus queridos, aprendamos a fazer uma análise histórica e crítica da nossa própria história. No caso em questão, uma análise da história do relacionamento no qual estávamos ou ainda estamos. Sugiro que você faça uma linha, e a exemplo da linha com os fatos históricos que nossos professores faziam nas aulas de história, não é? Olha a linha que os nossos professores faziam nas aulas de história, não é? A antiguidade, Idade Média e cada fator decisivo que levou à mudança de uma época para a outra. Então eu sugiro que você faça a linha histórica do seu relacionamento e comece a pontuar os momentos do seu relacionamento. Assim como o nosso professor pontuava, né, fatos históricos importantes que dali para frente dá-se início, pode-se dizer que teve-se início uma nova época, um novo período na história, que a gente possa fazer isso com momentos da relação. Contudo, para ter êxito nesta análise, você deve esforçar-se para manter o senso crítico, como se você estivesse de fora, olhando e analisando a história da relação. E assim encarar com coragem e sem orgulho os próprios erros cometidos. Porque fazer uma linha da relação e pontuar só as falhas da outra pessoa é a coisa mais fácil do mundo. Agora, olhar de fora e ter coragem para encarar os próprios erros cometidos que deram início a um novo comportamento na relação, aí requer senso crítico e coragem para deparar-se com os próprios erros. Comece a pontuar eventuais crises. Pergunte-se sobre o porquê daquela crise. Pergunte qual foi o motivo que originou aquele conflito. Vá perguntando, vá colocando os porquês. Nossa, nós tivemos uma crise com 3 meses de namoro. Por que esta crise? O que originou esta crise? Vá pontuando na linha da história da relação. E, muito importante, perceba se aquele conflito foi resolvido ou se ficou alguma coisa não resolvida. Este conflito que você pontuou aí, ele foi resolvido ou não? É comum, em brigas e conflitos, que o casal acabe se reconciliando sem ter uma conversa franca, madura e com a exposição do que levou àquela situação e quais os reflexos no agora. Entende, gente? É muito comum isso acontecer com os casais. Os casais entram em algum conflito, entram em alguma briga, depois eles voltam porque ambos estão sofrendo, então para eliminar o sofrimento, voltam, mas não conversam sobre o ocorrido lá atrás, o que originou o conflito, que porventura pode até ter causado o término. Preferem voltar e fingir que aquilo não aconteceu. E quais os reflexos daquela situação no agora? Deve-se perguntar no porquê
aquela situação aconteceu e se aquela situação vai gerar algum tipo de desconforto no agora ou no amanhã. Quando não se percebe quais foram os reflexos que aquela crise gerou, ou que aquela crise deixou, geralmente não consegue se consertar. E por vezes o mesmo fator volta mais tarde. Por isso que as pessoas costumam brigar na relação pelos mesmos motivos. Porque briga, volta sem conversar sobre e depois lá na frente volta a acontecer de novo. Só que aí volta bem pior, igual a uma infecção não tratada. Ou seja, esses conflitos vão fazendo com que a pessoa comece a ter uma nova visão sobre o relacionamento. Ou, como popularmente as pessoas dizem, eu fui me cansando. Este eu fui me cansando significa eu fui tendo uma nova visão do relacionamento. É aqui que surge a sementinha que depois transforma-se no fruto do término. Portanto, não foi do nada que a pessoa mudou. Ela mudou como consequência de um processo e de situações ocorridas ao longo do relacionamento. Caso seu relacionamento tenha terminado, fazer este exercício não significa que você vai conseguir reatar com a pessoa. Todavia, a partir desta análise, você vai conseguir perceber o que de fato precisa ser mudado em você. E isto servirá como crescimento e amadurecimento para uma futura relação. Você perceber o que pode ser mudado em você servirá como crescimento e amadurecimento para uma futura relação. Não tenha medo de mudar também. A mudança é necessária para que não nos tornemos reincidentes nos mesmos erros. Pense nisso. Um forte abraço.